informação e a melhor dica comercial. Rádio Clube de Guaxupé. Organização Nabi Zayati. Notícia é aqui na Rádio Clube. Está entrando no ar Clube Notícias. São 10 horas e 13 minutos e nós estamos entrando no ar com o nosso Clube Notícias. E é claro, é mais um grande convidado da Feira do Livro de Guaxupé que está aqui na nossa cidade prestigiando, já deu uma palestra logo no comecinho da semana. É um prazer recebê-lo aqui. Nós estamos com ele aqui nos nossos estúdios com o João Kanda, que é africano, é angolano, escritor, palestrante, editor, produtor, empresário cultural, gestor de projetos e negócios, fundador e diretor da Literáfrica, que está com stand aqui também na FLIG. Bom dia, Kanda, obrigada por estar aqui batendo um papo com a comunidade de Guaxupé. Bom dia, o prazer é todo meu poder partilhar um pouco da minha experiência desse trabalho que venho desenvolvendo no Brasil há cerca de 7 anos. E é um prazer estar aqui no Clube Guaxupé FM. Muito bem. E você deu já uma palestra, né? Logo no comecinho, foi na segunda, não foi? Foi na segunda-feira. Logo que abriu a FLIG, né? Exato. E conta pra gente um pouquinho do teor, do que você passou para quem estava lá no clube acompanhando o primeiro dia de feira. Ah, maravilha. A palestra, na verdade, trouxe uma visão que não vem sendo discutida no Brasil. Qual África nós temos lido, né? Há uma África que não é lida não só no Brasil, mas em outras partes do mundo também. E essa é uma das nossas preocupações, porque, vejamos, hoje a literatura africana, ela traz uma África sem estereotipos, uma África sem uma visão eurocêntrica, uma África que, de alguma forma, ela contrapõe toda aquela visão xenófoba, preconceituosa, que é partilhada hoje por grandes corporações, por grandes instituições, infelizmente. E a nossa missão, através dessa palestra, é falar sobre isso, falar dessas transformações que acontecem no continente por meio da literatura e como nós, os africanos, hoje, por meio da literatura, estamos a fazer o retorno às nossas origens também, porque com a décadas de exploração que nós vivemos, muita coisa se perdeu também no continente africano. Eu imagino. Né? E a literatura e os autores contemporâneos estão a fazer um trabalho de retorno às nossas origens, de resgate, como é que é esse processo e também, através dessa visão, trazer a responsabilidade, né, as pessoas e a instituição do que também precisa ser feito no Brasil. Sim. Porque afinal o núcleo de todos os problemas, por exemplo, relacionados com preconceito, com racismo, né? Desigualdade social, tudo isso é um problema conecto, né? Tá conectado. Então a gente entende que é muito importante e nessa palestra eu falo da realidade literária africana, né? Falo dos aspectos que fundamentam a importância de estudar as literaturas africanas, por exemplo, a questão das línguas maternas que não é discutida no Brasil, né? Como andam hoje as línguas originárias brasileiras. Sim. O que nós, os africanos, estamos a fazer em torno disso? Só para você ter uma ideia, em Angola, no noticiário das 8, das 9 horas, nós temos línguas maternas no noticiário. Temos o noticiário que passa todas as matérias nas variadas línguas maternas que tem em Angola. Assim como nós temos noticiários em línguas maternas na rádio, né? Coisa que eu não vejo acontecer, por exemplo, no Brasil. Não, aqui né? não. Aqui, então, aqui só falamos o português mesmo e a gente vê uma opressão muito grande em cima dos nossos índios, né? Dos nossos indígenas e a gente tem que parar para pensar um pouco nisso, né? De como é que foi composto o nosso povo. Vocês, africanos, tiveram
uma contribuição que é muito preciosa na nossa cultura e tudo mais, e acho que muito mais que os portugueses, até, que são os nossos colonizadores Exato. em comum, né? Então, essa coisa da ancestralidade africana, da sonoridade africana, que é muito brasileira, né? Essa conexão, a gente não tem como desmembrar, né? E eu acho que o estudo realmente que traz essas conexões para nós brasileiros é muito importante e poderoso. Exatamente. E também olharmos para devolvermos o papel do continente africano dentro daquilo que é a visão global, daquilo que é a visão mundial. Olha, há um estudo, por exemplo, um estudo recente da revista Nature, que revelou, por exemplo, que em algum momento da história da humanidade todos nós fomos coiçãs, ou seja, o berço da civilização humana começou no continente africano há cerca de 200 mil anos. Já há estudos comprovando isso. Então é preciso devolver esse papel fundamental do continente africano dentro da história da humanidade. Sim. E nós vemos fazendo isso por meio da literatura, por meio de cursos, por meio de palestras. Há uma lei muito importante no Brasil que foi aprovada que incentiva o ensino, né, nas escolas, mas a gente entende que precisamos fazer um pouco mais além. Sim. Não basta aprovar a lei, é preciso criar condições para que essas leis sejam aplicadas. Muito bom. E a Literáfrica trabalha exclusivamente com autores negros? Como é que é? Conta pra gente como é que surgiu esse empreendimento e qual é o foco de vocês. Olha, a história da Literáfrica é muito curiosa. Eu olho a Literáfrica como uma missão de vida, porque ela começa a ser fundamentada em Angola, né? Porque eu nasço num país que viveu um período muito complexo de guerra civil, né? E que é muito recente, ou seja, os países africanos conquistaram a independência em 1975 e 50, são países muito bem no recentes. século XX, né? No 20, exato. Ontem, né? É ontem que a gente conquistou a independência, né? Então, todos esses problemas associados à imagem do continente lá fora, o que se falava do continente berço, o que se sabia sobre o continente, começou a me trazer muitos questionamentos, né? Então, a partir de Angola, eu comecei já a trabalhar nessa visão de manutenção da imagem do meu país, fora da Angola. E quando eu venho para o Brasil, eu descubro que se sabia muito pouco em relação à realidade africana, né? E dali, então... a gente chama de África tudo, né? Tudo é África. Então, é um grande continente que a gente encara como um país. Como um país, exatamente, né? E se passou a imagem de que a África parece ser aquela terra impossível de chegar lá longe. E aí eu disse, não, precisava fazer alguma coisa. Então eu sinto que o Brasil me convidou a desenvolver esse projeto, que hoje tem 7 anos e que durante esse período vem formando professores, vem desconstruindo os mitos e preconceitos de toda a espécie, vem contribuindo através dos vários programas e projetos de intercâmbio cultural, de literatura, né? Então a gente entende que é um projeto que, na minha visão, é uma missão de vida para mim, mas que vem impactando muita gente. Como eu disse, se faz necessário estudar e ler África. É isso aí, se faz necessário, muito bem. E eu faço um convite para o pessoal que está nos escutando, para te conhecer pessoalmente, para passar no seu stand, para conhecer esse trabalho lindíssimo que vocês estão fazendo. E assim, eu acredito que Guaxupé tem que ficar muito grato por recebê-los aqui. Não, com certeza. Aliás, a gente está tendo um resultado muito positivo com a nossa participação aqui, e desde já agradecer o convite dos organizadores da FLIC, né? Porque entendo que é um primeiro trabalho de muitos. Esse trabalho precisa ser continuado, né? A gente recebeu muitos professores, cada um deles manifestando uma preocupação nessa área, o que é muito interessante. Há uma vontade muito grande da classe de educadores, né, em fazer esse trabalho, mas a gente entende que a nossa participação é fundamental, porque durante muito tempo a visão sobre a história, a construção da história africana era feita
por pessoas que não tinham nada a ver com a África, ou seja, que nunca estiveram lá e que traziam uma visão eurocêntrica, mas hoje com essa quebra de fronteiras, hoje o mundo mudou e hoje temos africanos professores aqui, né, e muito bem capacitados, colocados com conhecimento suficiente para transmitir sobre a realidade africana. E a gente vem fazendo isso através desse intercâmbio. Mais do que trazer livros, nós estamos a fazer um intercâmbio literário, cultural, o que é muito importante. Que é a partir daí que você constrói aquela base um pouco mais sólida para poder crescer, né? Para poder florescer num futuro próximo aí, se Deus quiser. Ah, com certeza. Canda, muito obrigada, viu? Um prazer recebê-lo aqui. E sempre que puder vir a Guaxupé, a Rádio Clube está aberta. Se vier para a FLIG do ano que vem, nós estaremos aqui para recebê-lo. Aqui eu gosto muito de falar sobre cultura no Manhã na Clube e acredito que os nossos ouvintes ficaram muito enriquecidos com tanto conhecimento. Muito obrigada. Eu que agradeço e certamente a gente vai voltar. Ai, tá certo. E é isso aí. Canda, se quiser conhecê-lo, ele está lá na FLIG até 9 horas da noite.